A notícia é a seguinte: o presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com representantes do setor de etanol. E por quê? O encontro acontece depois que o governo anunciou medidas para reduzir os efeitos da alta internacional sobre o petróleo, do petróleo sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Em março, o Planalto anunciou um pacote de redução de impostos e criação de subsídios ao diesel, com impacto estimado em 30 bilhões de reais. Em abril, o programa foi ampliado. No mês seguinte, o governo anunciou medidas de subvenção à gasolina. Deixa eu chamar a Lucinda, então, novamente, porque, olha, teve tentativa, de segurar para não passar tanto para o consumidor essa instabilidade toda no mundo e aumento de preços de combustíveis. Pois bem, é interessante porque o presidente Lula, ele concedeu benefícios para diesel, para gasolina, e agora a reunião é com a turma do etanol, que também deve estar querendo alguma coisa. É isso mesmo. Agora, é bom a gente lembrar também, Débora, que esse é um setor que está super pressionado por várias razões. Além dessa questão toda aí do petróleo, porque assim, quando o petróleo sobe, por mais que o governo adote medidas para amenizar o repasse ou eliminar ou diminuir, enfim, o repasse desse custo para o consumidor, é bom a gente lembrar que as empresas, elas carregam estoques e esse estoque, ele fica mais valorizado e carregar esse estoque, ele é um custo adicional. Então, só isso já é uma razão de pressão de custos sobre essas empresas. E tem a questão de que a margem das empresas, de fato, ela é bastante apertada. Então, tudo que a gente está assistindo, essa volatilidade, essa dificuldade do setor de se planejar, de entender o que vem nas próximas semanas, tudo isso atrapalha bastante. E se a gente está aqui falando que, puxa, será que vai chegar a 110 dólares o petróleo, como traz aqui a projeção da FIT? Imagina para as empresas que negociam, que comercializam combustíveis, seja gasolina, seja diesel, seja etanol. E a verdade é que o etanol, ele acaba sofrendo de forma secundária, ele tem um efeito, ele sente o efeito disso tudo que está acontecendo, porque na medida que as pessoas deixam de abastecer seus carros com gasolina porque ela está mais cara, a demanda por etanol aumenta. Então, naturalmente, quem comercializa etanol também, ou produz etanol, também tem ali os seus interesses e sobretudo, quem distribui, que vai acabar comprando um etanol mais caro. Além disso tudo, Débora, essas empresas ainda estão sofrendo a pressão da questão ali da decisão do governo americano de definir PCC e Comando Vermelho como terroristas, e isso coloca esse setor numa situação bem desafiadora, porque a gente sabe, isso os especialistas têm dito frequentemente, que esse é um setor bastante exposto. Então, são empresas que vão precisar investir em compliance, em informação, estruturar políticas de transparência, de conhecer os seus clientes, conhecer seus fornecedores. Isso não é uma coisa simples de uma hora para outra. Então, eu imagino que nessa conversa que o setor vai ter ali com o presidente Lula, todo esse pacote de questões e de desafios será levado, porque realmente é um setor que está ali numa situação bem especial do ponto de vista de pressão. Isso porque a gente nem comentou sobre a possibilidade do Super El Niño, que pode até impactar nas plantações de cana, mas isso é um assunto ou para o agro ou para a gente voltar em outro momento. Lucinda Pinto, adorei falar com você. Obrigada por estar aqui conosco no 360. Bom trabalho para você. Para você também, Débora. Obrigada. Ainda falando de economia, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o diálogo comercial do Brasil com os Estados Unidos precisa passar por uma negociação envolvendo desde o agronegócio até o setor de tecnologia. Em entrevista ao portal UOL, Durigan afirmou que os norte-americanos têm demandas específicas sobre as tarifas do etanol, enquanto o Brasil busca facilitar o comércio do açúcar. O ministro também citou interesses mútuos na indústria aeronáutica, em infraestrutura de telecomunicações e na tecnologia de nuvem. A declaração ocorre após novas ameaças de taxação da gestão Trump. Durigan assegurou que o governo brasileiro vai trabalhar firme para evitar que haja uma punição geral aos produtos do país.